Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Marcelo Cardoso, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, clicando no botão aqui embaixo. Se você puder também, já deixa aí o seu like. E hoje eu vou fazer uma coisa aqui que eu tenho feito já algumas vezes, que é a leitura de artigos, né? Uma das propostas que eu tenho aqui no meu canal. Então, a leitura do artigo que eu vou fazer hoje diz respeito a um assunto aí que está ganhando uma certa relevância no meio protestante, que é a recusa do pastor John MacArthur em manter fechada a sua igreja diante das restrições impostas pelo estado da Califórnia à sua igreja. Então ele e os diáconos da igreja, né, os anciãos, eles se reuniram e decidiram que não vão mais seguir as restrições, e na carta, ele escreveu uma carta, uma declaração, né, e colocou no site da Grace Community Church, que é a igreja dele. E na leitura vocês vão entender do que se trata. E aí eu, na verdade, fiz a tradução do texto em inglês para o português. Eu vou tentar deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da declaração no site, tá? O link original da igreja do próprio John MacArthur, tá? Então, como a maioria das pessoas aqui não tem acesso ao inglês, né? Creio eu vou fazer a leitura para vocês aqui dessa tradução que eu fiz, tá bom? Então, o texto é um pouco grande, senta aí e vem comigo. Olha só, você pode ver aqui na tela o logo da igreja dele aqui, é Grace to You, que é o ministério, e uma declaração de John MacArthur e diáconos da Grace Community Church. Cristo, não César, é o cabeça da igreja. Um caso bíblico sobre o dever da igreja manter-se aberta. E aqui a gente começa no primeiro parágrafo, tá? Cristo é o Senhor de todos. Ele é o único verdadeiro líder da igreja. E aí tem os textos bíblicos aí, tá? Eu não vou ler todos, tá bom? Que ele coloca muita referência, só para a gente dinamizar a leitura aqui. Ele é também Rei dos Reis, soberano sobre toda a autoridade terrena. A Grace Community Church sempre se manteve imutável sobre esses princípios bíblicos. Como seu povo, estamos sujeitos à sua vontade e ordens, conforme revelado nas Escrituras. Portanto, não devemos e não concordamos com uma moratória imposta pelo governo em nosso culto congregacional semanal ou em outros encontros. O cumprimento seria desobediência aos mandamentos claros de nosso Senhor. Alguns pensam que uma afirmação tão firme está inexoravelmente, quase não sai, hein? Inexoravelmente em conflito com o comando para ser sujeito às autoridades governamentais estabelecidas em Romanos 13, 1 Pedro 2. As escrituras exigem cuidadosa e conscientemente, né, obediência a toda autoridade governante, incluindo reis, governadores, empregadores e seus agentes. Em palavras, não apenas para quem é bom e gentil, mas também para quem não é razoável. Na medida em que as autoridades governamentais não tentam reivindicar a autoridade eclesiástica ou emitir ordens que proíbem nossa obediência à lei de Deus, em sua autoridade deve ser obedecida se concordamos com suas decisões ou não. Em outras palavras, Romanos 13 e 1 Pedro 2 ainda atam as consciências de cada cristão. Nós devemos obedecer às nossas autoridades civis como poderes que o próprio Deus ordenou. No entanto, enquanto o governo civil é investido de autoridade divina para governar o Estado, nenhum desses textos, nem qualquer outro, concede aos governantes civis jurisdição sobre a Igreja. Deus estabeleceu 3 instituições dentro da sociedade humana: a família, o Estado e a Igreja. Cada instituição possui uma esfera de autoridade com limites jurisdicionais que devem ser respeitados. A autoridade de um pai é limitada à sua própria família.
A autoridade dos líderes da igreja, que lhes é delegada por Cristo, é limitada aos assuntos da igreja, e o governo é especificamente encarregado da supervisão e proteção da paz e bem-estar civil dentro dos limites de uma nação ou comunidade. Deus não concedeu aos governantes civis autoridade sobre a doutrina, prática ou política da igreja. A estrutura bíblica limita a autoridade de cada instituição à sua jurisdição específica. A igreja não tem direito de se intrometer nos assuntos de famílias individuais e ignorar a autoridade dos pais. Pais não têm autoridade para gerenciar questões civis, contornando funcionários do governo. E da mesma forma, funcionários do governo não têm o direito de interferir nos assuntos eclesiásticos de uma maneira que prejudique ou desconsidere a autoridade dada por Deus a pastores e anciãos. Quando qualquer uma das três instituições excede os limites de sua jurisdição, é dever das outras instituições reduzir esse excesso. Portanto, quando qualquer funcionário do governo emite ordens regulando a adoração, como proibição de cantar, de usar bonés no atendimento, ou proibições contra reuniões e serviços, ele pisa fora dos limites legítimos de sua autoridade ordenada por Deus como um funcionário cívico e arroga a autoridade que Deus concede expressamente apenas ao Senhor Jesus Cristo como soberano sobre o seu reino, que é a igreja. Seu governo é mediado pelas igrejas locais por meio dos pastores e anciãos que ensinam sua palavra. Portanto, em resposta à recente ordem do Estado, que exige que as igrejas na Califórnia limitem ou suspendam todas as reuniões indefinidamente, nós, pastores e anciãos da Grace Community Church, respeitosamente informamos nossos líderes que ultrapassaram sua jurisdição legítima e a fidelidade a Cristo nos proíbe de observar as restrições que eles querem pôr em nossos cultos corporativos. Dito de outra maneira, nunca foi prerrogativa do governo civil ordenar, modificar, proibir ou comandar a adoração com música. Quando, como e com que frequência a igreja adora, não está sujeita a César. O próprio César está sujeito a Deus. Jesus afirmou esse princípio quando disse a Pilatos: "Você não teria autoridade sobre mim, a menos que lhe tenha sido dada de cima." E porque Cristo é cabeça da igreja, assuntos eclesiásticos pertencem a seu reino, não ao de César. Jesus fez uma distinção gritante entre aqueles dois reinos quando ele disse: prestar a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. O próprio Senhor sempre prestou a César o que era de César, mas ele nunca ofereceu a César o que pertence exclusivamente a Deus. Como pastores e anciãos, não podemos entregar às autoridades terrenas nenhum privilégio ou poder que pertença somente a Cristo como cabeça de sua igreja. Pastores e anciãos são aqueles a quem Cristo deu o dever e o direito de exercer sua autoridade espiritual na igreja, e somente a Escritura define como e a quem eles devem servir. Eles não têm o dever de seguir as ordens de um governo civil tentando regular o culto ou o governo da igreja. De fato, pastores que cedem sua autoridade delegada a Cristo na igreja a um governante civil abdicaram de sua responsabilidade perante o seu Senhor e violam as esferas de autoridade ordenadas por Deus, tanto quanto funcionários do governo que ilegitimamente impõem sua autoridade à igreja. A declaração doutrinária de nossa igreja tem incluso este parágrafo por mais de 40 anos. Eis aí o parágrafo. Ensinamos a autonomia da igreja local, livre de qualquer autoridade ou controle externo, com direito de autogoverno e liberdade da interferência de qualquer hierarquia de indivíduos ou organizações. Ensinamos que é bíblico que as igrejas verdadeiras cooperem umas com as outras, na verdade, né? Aí não ficou legal a tradução.
uma com as outras para a apresentação e propagação da fé. Cada igreja local, no entanto, através de seus anciãos e sua interpretação e aplicação das Escrituras, deve ser o único juiz na medida e método de sua cooperação. Os anciãos devem determinar todas as outras questões de filiação, política, disciplina, benevolência e governo. Em resumo, como igreja, não precisamos da permissão do Estado para servir e adorar nosso Senhor como Ele tem comandado. A igreja é a noiva preciosa de Cristo. Ela pertence somente a Ele. Ela existe por sua vontade e serve sob sua autoridade. Ele não tolerará assalto à sua pureza e nenhuma violação de sua liderança sobre ela. Tudo isso foi estabelecido quando Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja e os portões de Hades não a dominarão. A própria autoridade de Cristo está muito acima de todo domínio, autoridade, poder e todo nome que é nomeado, não apenas nessa era, mas também na futura. E Deus, Pai, colocou todas as coisas em sujeição aos pés de Cristo e deu-lhe como cabeça sobre todas as coisas a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Consequentemente, a honra que devemos com razão a nossos governadores e magistrados terrenos não inclui conformidade quando esses funcionários tentarem subverter a sã doutrina, corromper a moral bíblica, exercer a autoridade eclesiástica ou suplantar a Cristo como chefe da igreja de qualquer outra maneira. A ordem bíblica é clara: Cristo é o Senhor sobre César, não vice-versa. Cristo, não César, é o chefe da igreja. Inversamente, a igreja não governa de maneira alguma o Estado. Novamente, esses são reinos distintos e Cristo é soberano sobre ambos. Nem a igreja, nem o Estado têm autoridade superior à de Cristo. Ele mesmo que declarou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Observe que não estamos fazendo um argumento constitucional, mesmo que a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos afirma expressamente esse princípio em suas palavras de abertura. O Congresso não fará lei em relação a um estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício do mesmo. O direito que estamos apelando não foi criado pela Constituição, é um daqueles direitos inalienáveis concedidos exclusivamente por Deus. Que governo humano ordenado estabelece a extensão e as limitações da autoridade do Estado. Portanto, nosso argumento não é propositalmente fundamentado na primeira emenda, baseia-se nos mesmos princípios bíblicos em que a própria emenda se baseia. O exercício da verdadeira religião é um dever divino dado a homens e mulheres criados à imagem de Deus. Em outras palavras, a liberdade de culto é um mandamento de Deus, não um privilégio concedido pelo Estado. Um ponto adicional precisa ser feito nesse contexto. Cristo é sempre fiel e verdadeiro. Os governos humanos não são confiáveis. As Escrituras dizem: o mundo inteiro jaz no poder do mal. Isso se refere, é claro, a Satanás. João 12, 31 e 16, 11 o chamam de o governante deste mundo, o que significa que ele exerce poder e influência através dos sistemas políticos desse mundo. Jesus disse sobre ele: ele é mentiroso e pai da mentira. Em João 8,44. A história está cheia de lembretes dolorosos de que o poder do governo é fácil e frequentemente abusado para fins malignos. Estamos aqui, né? Os políticos podem manipular estatísticas e a mídia pode encobrir ou camuflar verdades inconvenientes. Então, uma igreja exigente não pode concordar passiva ou automaticamente se o governo ordena o encerramento das reuniões congregacionais, mesmo se o motivo exposto for uma preocupação para a saúde e segurança públicas. A definição de igreja é uma assembleia, reunião.
Esse é o significado literal da palavra grega igreja, que é a eclésia, a Assembleia dos Santos. Uma reunião na qual seus membros não se reúnem é uma contradição em termos. Aos cristãos, portanto, é ordenado que não abandonem a prática de reunir-se, e não o Estado terreno tem o direito de restringir, delimitar ou proibir a reunião de crentes. Nós sempre apoiamos a igreja subterrânea em nações onde o culto congregacional cristão é considerado ilegal pelo Estado. Quando os funcionários restringem a frequência da igreja a um determinado número, tentam impor uma restrição que, em princípio, torna impossível para os santos se reunirem como igreja. Quando os funcionários proíbem de cantar em cultos, eles tentam impor uma restrição que, em princípio, torna impossível para o povo de Deus obedecer aos mandamentos de Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. Quando funcionários determinam distanciamento, eles tentam impor uma restrição que, em princípio, se torna impossível experimentar a estreita comunhão entre os crentes que é ordenada em Romanos 16:16, 1 Coríntios 16:20, 2 Coríntios 13:12, 1 Tessalonicenses 5:26. Em todas as esferas devemos nos submeter ao nosso Senhor. Embora nós na América possamos não estar acostumados a invasões do governo na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, essa é a primeira vez na história da igreja que cristãos tiveram que lidar com excedente do governo ou governantes hostis. De fato, a perseguição da igreja pelo governo e autoridades tem sido a norma, não a exceção, ao longo da história da igreja. De fato, diz a Escritura, todos quem desejar viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, ou serão perseguidos. Historicamente, os dois principais perseguidores sempre foram o governo secular e a religião falsa. A maioria dos mártires do cristianismo morreram porque se recusaram a obedecer a essas autoridades. Afinal, é isso que Cristo prometeu. Se eles me perseguiram, eles também te perseguirão. Na última das bem-aventuranças, ele disse: abençoado você é quando as pessoas o insultam e o perseguem, dizem falsamente todo tipo de mal contra você por causa de mim, Aí a tradução também me pegou aí na revisão, eu pulei isso aí, mas você está entendendo. Alegre-se, pois sua recompensa no céu é grande, pois na mesma maneira eles perseguiram os profetas que estavam antes de você, À medida que a política do governo se afasta dos princípios bíblicos e à medida que as pressões legais e políticas contra a igreja se intensificam, devemos reconhecer que o Senhor pode estar usando essas pressões como um meio de purificação para revelar a verdadeira igreja. Sucumbir ao abuso governamental pode fazer com que as igrejas permaneçam fechadas indefinidamente. Como a verdadeira igreja de Jesus Cristo pode se distinguir em um clima tão hostil? Há apenas um caminho: a ousada lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo que os governos pareçam simpáticos à igreja, os líderes cristãos muitas vezes precisavam pressionar os funcionários estatais agressivos. Na Genebra de Calvino, por exemplo, os oficiais da igreja às vezes precisavam afastar as tentativas do conselho da cidade de governar aspectos da adoração política e disciplina da igreja. A igreja da Inglaterra nunca foi totalmente reformada, precisamente, porque a coroa e o parlamento britânico sempre intrometiam-se nos assuntos da igreja. Em 1662, os puritanos foram expulsos de seus púlpitos porque se recusavam a cumprir os mandatos do governo com relação ao uso do livro de oração comum, o uso de vestimentas e outros aspectos cerimoniais da adoração regulamentada pelo Estado. O monarca britânico ainda afirma ser o governador supremo e chefe titular da Igreja Anglicana. Mas, novamente, Cristo é o único líder verdadeiro de sua igreja e pretendemos honrar essa verdade vital em todos os nossos encontros. Por esse motivo preeminente, não podemos aceitar e não nos curvaremos
as restrições intrusivas que os funcionários do governo agora querem impor à nossa congregação. Oferecemos essa resposta sem rancor e não de coração combativo ou rebelde, mas com uma consciência preocupante de que devemos responder ao Senhor Jesus pela mordomia que Ele nos deu como pastores de seu precioso rebanho. Aos funcionários do governo dizemos respeitosamente com os apóstolos: se é certo aos olhos de Deus darmos atenção a você e não a Deus, você é o juiz. E nossa resposta hesitante a isso, a pergunta, é a mesma que a dos apóstolos. Devemos obedecer a Deus e não aos homens. Nossa oração é que toda a congregação fiel fique conosco em obediência ao nosso Senhor, como cristãos têm feito através dos séculos. Meus amigos, então aqui está a leitura dessa declaração do John MacArthur e da sua igreja. Essa declaração foi feita, se não me engano, domingo passado agora. Hoje já é quarta-feira, então eu dei conta do assunto, tentei ler o artigo, algumas pessoas falando contra, a favor. Alguns pastores no Brasil se manifestaram pela rede social também apoiando. Alguns também foram contrários, né? Mas está aí a carta do John MacArthur, a declaração traduzida do inglês, né? Para que você, se de repente não consegue ler ou não deu tempo, você pode ouvir esse vídeo ou assistir essa leitura e você pode aí tirar as suas conclusões, né? Então eu me despeço por aqui, deixo você aí com as suas conclusões. Eu sou Marcelo Cardoso, agradeço pela sua presença aqui no meu canal e não se esqueçam, busquem sempre as coisas do alto. Um abraço, Deus abençoe.